cara, eu me sinto nervoso até hoje, né? Eu vou lutar amanhã o Floripa Open aí pra pegar um ritmo de campeonato pro Mundial. Eu tô nervoso, com certeza. E o dia que eu não me sentir mais nervoso vai ser o sinal pra eu parar. Pô, já deu competição. Eu acho que tudo que é importante pra você, e claro, você tá se colocando em teste, é algo que gera uma tensão, né? E não é vergonha, não é problema você se sentir nervoso. O importante é você saber controlar isso, né? Pô, você vai usar teu nervosismo pro lado bom ou pro lado ruim da coisa. Então, o Gustavo Dantas do The BJJ Mental Coach faz esse trabalho comigo, né? Eu tenho trabalhado com ele já há um ano. É um cara que também tem acrescentado bastante na minha vida aí, não só profissional, mas também pessoal, no meu desenvolvimento pessoal fora do tatame, que na verdade no final da história é o mais importante. Então ele é um cara sensacional, aí ele tem alguns instrumentos que faz com que você, e alguns exercícios também que faz com que você use todo esse medo, o medo do que eu falo no lado bom da coisa, realmente para te ajudar, né? Porque o medo ele é útil, cara. Se você tá andando na rua e você não tem medo, você tá relaxado, mexendo no telefone, vem alguém, te surpreende, rouba teu telefone e você nem viu. Mas se você tá andando com medo e você tá sempre esperto, o cara vai te roubar, ele fala, pô, aquele cara tá muito esperto, não, deixa ele, vou em outro alvo. Então o medo, quando você vai entrar, ele é bom se você usar ele de uma maneira positiva, né? Se você usar ele negativamente, é algo que às vezes você está preparado, você está treinado, você chega lá, você cansa em 2 minutos. Aí você fala, pô, não tô bem fisicamente. Mas não tem nada a ver com fisicamente, é psicologicamente, né? Então ele te suga. Então se você usar esse nervosismo de uma maneira que seja boa, no fim das contas só vai te ajudar. Quando eu decidi, falei, pô, quero viver do jiu-jitsu. E aí eu falei, puta, eu vou ter que falar pro meu pai, né? Que eu quero viver do jiu-jitsu. E naquela época o mercado ainda era mais reduzido. Então eu já fui com medo de que eu falei, pô, eu vou falar, tudo bem, é o meu sonho, mas eu não sei como ele vai reagir, né? E aí eu cheguei e falei, pai, pô, eu quero ser lutador de jiu-jitsu, quero ser professor de jiu-jitsu. Aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou, você quer ser lutador, professor de jiu-jitsu? Você sabe que o mercado é pequeno e você vai ter que ser muito bom. Eu falei, não pai, eu vou ser bom, vou me dedicar, é isso que eu quero. Aí ele me disse o seguinte, você pode, e o que eu vou falar agora, não que lixeiro seja algo que não seja honrada essa profissão, mas perante a sociedade ninguém tem um filho e fala, não, meu filho vai ser lixeiro. Né? Por mais que seja uma nobre profissão, mas o que ele me falou foi o seguinte, você pode ser o que você quiser na vida e eu vou te apoiar, eu só quero que você seja o melhor. E aí ele me disse o seguinte, é preferível você ser o melhor dos lixeiros do que o pior dos médicos. Para um lixeiro bom nunca vai faltar trabalho, mas para um médico ruim pode ser que o trabalho falte. Então, na verdade, quando ele me disse aquilo, eu falei, não, tudo bem. A princípio não dei muita atenção e ele falou para mim, você vai ter que ser o melhor. E aí, naquele momento, eu entendi que ser o melhor era ser o campeão mundial várias vezes e... Enfim, minha carreira foi e ainda é muito abençoada. Eu ganhei o mundial de azul, roxa, marrom, 3 mundiais na preta, 1 mundial sem kimono, mundial profissional, enfim. Foi muito legal e eu tava ganhando os mundiais, na minha cabeça eu falei, pô, eu tô honrando aquilo que eu prometi pro meu pai, tô sendo melhor. E foi quando eu peguei a preta, eu fiquei 3 anos incríveis sem perder, ganhei todos os campeonatos. Ganhei como o atleta mais consistente da Gracie Mag, atleta revelação tatame, melhor atleta do ano 2009, enfim, vários prêmios. Eu falei, pô, tô realmente cumprindo o que eu disse pro meu pai. Mas em 2011, quando eu perdi pro Lô em Abu Dhabi e depois perdi na decisão pro Kron no Mundial. Aí eu perdi o Mundial, eu falei, nossa, o primeiro Mundial que eu havia perdido, né? Eu falei, nossa, eu não tô honrando aquilo que eu prometi pro meu pai. E aí eu voltei, conversei com ele, e naquele momento que eu conversei com ele, eu entendi que o seu melhor não significava que eu tinha que ganhar todos os campeonatos, ser campeão mundial várias vezes, ser o cara mais brabo. O seu melhor, que ele falou pra mim naquela época, é ser o melhor que eu podia ser, né? Então, na verdade, é me esforçar para ser hoje melhor do que eu era amanhã e ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Então, na verdade, não tinha relação em títulos, em vitórias, em conquistas, mas em me dedicar
100% e todo dia tentar ser um pouco melhor do que eu era o dia anterior. O que o jiu-jitsu me ensinou, na verdade, foi, dentre muitas coisas, as duas principais é nunca desistir, né? Eu acho que a diferença do campeão para o cara que não é campeão é que o campeão não desistiu durante o processo. Então, na verdade, quando acontece algo ruim, que uma derrota sempre é algo ruim, você tem duas maneiras, né? Ou você senta e chora, ou você tenta melhorar, enfim, e tenta novamente. Então o jiu-jitsu me ensinou isso, né? Nunca desistir das coisas que eu quero, porque no final das contas o desistir às vezes acaba se tornando um hábito na tua vida, né? Então, você briga com a tua namorada, com a tua mulher, às vezes o caminho mais fácil é largar. Então você desistiu do teu caminho. Você está trabalhando, você tem uma pressão do teu chefe, desiste do trabalho. Quando você se dá conta, você está desistindo de tudo, né? Então, na verdade, isso acaba se tornando um hábito na tua vida. Então o jiu-jitsu me ensinou a não desistir. E outra coisa também como eu falei, eu uso como filosofia de vida, jiu-jitsu você tem um oponente. O que você tem que fazer? Você tem que finalizar teu oponente. Na vida é a mesma coisa, você tem um problema, você tem que finalizar o teu problema, você não pode correr, você não pode, amanhã eu resolvo, aí surge outro, eu resolvo depois. Aí quando você vê, você tem 10 problemas para resolver, você não resolve nada e isso começa a tomar conta de você. Então, o jiu-jitsu me ensinou a encarar as coisas de frente, aí por pior que seja. É óbvio que isso não é fácil. Às vezes eu ainda me pego questionando, mas por que isso, por que aquilo? Mas ele me deu assim uma segurança para poder solucionar os meus problemas também fora do tatame.